Então, bom dia a todos. A aula de hoje de vocês é sobre propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Então, alguns temas são importantes de serem relembrados. Então, o primeiro tema que vocês já viram esse ano na disciplina de Química Geral e Experimental é o tema eletronegatividade. O que é a tal da eletronegatividade? É a capacidade do átomo atrair os elétrons para próximo de si quando estão realizando uma ligação química covalente. E, nesse caso, o elemento mais eletronegativo, ele atrai os elétrons para próximo de si na ligação e fica com uma carga parcial negativa, representado pela essa letra grega, tá? Então, o que acontece? Uma ligação covalente, que é aquela ligação onde há o compartilhamento de elétrons, quando os dois átomos são iguais, o que acontece? Por exemplo, na molécula de cloro ou na molécula de oxigênio. Então, os dois átomos são iguais, então um átomo não pode atrair nem o outro ceder os elétrons para aquele primeiro átomo, porque os átomos são iguais. Agora, se são dois átomos diferentes, por exemplo, a molécula de CO, tá? Aquele elemento mais eletronegativo, que no caso é o oxigênio, ele vai atrair os elétrons mais para próximo de si, então o elemento vai ficar com uma carga parcial negativa. Já o elemento menos eletronegativo, ele cede, né? Ele não vai doar, mas ceder aqueles elétrons, né, para aquele primeiro átomo e vai ficar com uma carga parcial positiva, tá? Então, há vários autores que sugeriram os valores de eletronegatividade. E esses valores e a teoria mais conhecida é a teoria de Linus Pauling. Então, aqui está uma tabela periódica, tá? Com os principais elementos da tabela, onde estão os valores de eletronegatividade de Linus Pauling. Então, o que a gente observa? Primeiro, isso é uma tabela, então não precisa decorar esses valores. Mas o mais importante quando a gente vê uma tabela com alguns valores, a gente saber a tendência, quais são os elementos que têm os maiores valores e da onde que começa que tem os menores valores para os maiores valores. Então, a tabela dos valores de eletronegatividade, ela sempre aumenta da esquerda para a direita, tá? Se a gente pegar numa mesma linha, tá? E de baixo para cima numa mesma coluna, tá? Então, os elementos mais eletronegativos são esses aqui, ó, em cima e à direita da tabela periódica, tá? Lembrando que os gases nobres não têm valores de eletronegatividade porque eles já são estáveis, então eles normalmente não fazem ligação química, tá? Então, se eles não fazem ligação química, eles não vão nem atrair nem ceder os elétrons de uma ligação. Uma coisa muito importante, não confundir eletronegatividade, que é uma propriedade da molécula, com propriedades atômicas, por exemplo, a energia de ionização ou mesmo afinidade eletrônica, tá? Lembrar que eletronegatividade é uma propriedade da molécula. E por que essa tal de eletronegatividade é tão importante? Porque por meio do conceito de eletronegatividade é possível compreender o conceito de polaridade das moléculas, tá? E isso é muito importante também para essa aula de hoje. Então, dando uma rápida relembrada, o que é polaridade, que eu acho que vocês já viram também nessa disciplina de Química Geral e Experimental. É a capacidade da molécula formar polos, tá? Então, por exemplo, na Terra tem o polo norte e o polo sul, na política tem a esquerda e a direita, né? São polos, né? A gente vai ouvir muito essa questão de polaridade nessas próximas eleições. Deixa as eleições para outro dia para a gente comentar. A aula de hoje a gente está falando de polaridade das moléculas. Então, a gente está falando de polaridade das moléculas, sempre a gente vai falar da parte positiva e da parte negativa da molécula. Então, vamos lá, ó, um outro exemplo, a molécula de ácido clorídrico, tá? Então, a molécula de ácido clorídrico tem dois átomos, o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro, tá? Como o átomo de cloro, esses valores que estão aqui embaixo, ó, hidrogênio 2,1, cloro 3,0, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? Então, por isso que tem essa letra Mi. Essa letra Mi é do quê? Uma letra grega que quer dizer o momento de dipolo da molécula.
Então, esta molécula de HCl, por ser formada por dois átomos diferentes, sempre vai ter um átomo que tem maior valor de eletronegatividade, que no caso é o cloro, e o outro menor, no caso o hidrogênio. Então, como que a gente sabe esse momento de dipolo da molécula? É só subtrair os valores. 3 menos 2,5, 0,9. Tá? Então, o momento de dipolo dessa molécula é 0,9. Essa molécula é uma molécula polar. Assim como a molécula de CO que eu tinha comentado. O átomo de carbono e o átomo de oxigênio são só dois átomos também, tá? Como aqui os valores são 3,5 e 2,5, o momento de dipolo da molécula de CO é maior. E se neste caso o momento de dipolo da molécula de CO é maior em comparação com o ácido clorídrico, esta molécula apresenta, vamos dizer assim, um grau de polaridade maior. Ela é mais polar do que a molécula de ácido clorídrico. Tá? E, como eu tinha comentado antigamente, no slide anterior, a molécula de cloro. A molécula de cloro é composta por dois átomos de cloro. Como os dois átomos são iguais, vejam aqui claro os dois átomos, e se eles são iguais, obviamente os valores de eletronegatividade serão iguais. Então, o momento de dipolo da molécula é zero. Quando o momento de dipolo da molécula é zero, a molécula é obrigatoriamente apolar. O que é uma molécula apolar? É uma molécula que não apresenta polos. Existem moléculas que a gente fala que ela não é apolar, mas ela tem uma baixa polaridade. Esta molécula vai ter uma baixa polaridade quando o momento de dipolo é próximo a zero também. Tudo bem? Tá? E por que isso é importante? Porque agora a gente vai começar a entender esse momento, a questão da eletronegatividade, a polaridade, o momento de dipolo da molécula vai ser muito importante para a gente entender as propriedades químicas e físicas de algumas moléculas orgânicas e que a gente chama de não orgânicas também, como a molécula de água. Tá? Então aqui está a molécula de água, tudo bem? Tá? O átomo de oxigênio e os dois átomos de hidrogênio. Então, quando tem apenas dois átomos, é mais fácil da gente ver a questão da polaridade. Agora, quando tem três átomos ou mais átomos, a gente tem que ver o momento do dipolo como a molécula como um todo, tá? Mas nesse caso também é fácil. O átomo de oxigênio ele é bem mais eletronegativo que os dois átomos aqui de hidrogênio. Então, ele puxa os elétrons para a direção dele. Tá? Se ele puxa os elétrons para a direção dele, o átomo de oxigênio vai ficar com uma carga parcial negativa. Lembra que eu estou usando o termo carga parcial negativa. Não vai virar um cátion, nenhum ânion, tá? O átomo de hidrogênio não vai doar para ele ficar virando um cátion. E sim, ele vai ceder os elétrons. Olha aqui, ó, os elétrons da ligação química estão mais próximos do hidrogênio, tá? Como se fossem esses dois elétrons fazendo uma ligação covalente, essas duas bolinhas azuis dos dois lados, tá? Então, como ele está puxando para ele os elétrons para próximo de si, ele fica com uma carga parcial negativa e, obviamente, os átomos de hidrogênio ficam com uma carga parcial positiva, tá? Então, a gente pode falar que a água ela é polar, porque a parte de cima aqui, ó, que está relacionado ao átomo de oxigênio é o polo negativo e esta parte de baixo aqui, ó, será o polo positivo. Tá? Então, o que acontece? O momento de dipolo da molécula é diferente de zero, a molécula é polar. Além disso, eu digo mais, a molécula de água ela é altamente polar e por isso que ela faz, junto com a própria molécula de água ou outras moléculas, como a molécula de amônio e o ácido fluorídrico, aquelas interações do tipo ligação de hidrogênio, que eu acho que vocês também já viram na disciplina deste ano também de Química Geral e Experimental. Tá? Então, a molécula de água ela é altamente polar, ao contrário da molécula de metano. Tá? Aqui, ó, a molécula mais simples lá da química orgânica. Tá? Então, o átomo de carbono ele é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons dos 4 átomos de hidrogênio para próximo de si. Só que o que acontece? Como essa molécula aqui, ó, o átomo de carbono puxa de todas as direções, o que acontece? Vamos ver, esses momentos de dipolo se anulam, porque justamente os átomos de hidrogênio estão simetricamente distribuídos ao redor do átomo de carbono. Então, o que acontece? Mesmo ele puxando de todas as direções para ele, esse momento de dipolo para a molécula como um todo, o que acontece? Se anulam.
Então, o momento de dipolo é igual a zero, a molécula de metano é uma molécula apolar, tá? E aí a gente começa já a pensar isso para as outras moléculas da química orgânica, por exemplo, a molécula de etano, tá? Então, o que que acontece? A molécula de etano, ela tem um momento de dipolo muito próximo a zero. Primeiro, por quê? Porque se vocês pegarem aqui, ela é uma molécula simétrica, tá? Então, por exemplo, entre os dois átomos de carbono aqui, ó, cada átomo está ligado a 3 átomos de hidrogênio, tá? Então, por ela apresentar uma simetria, entre os átomos de carbono aqui, ó, é o momento de dipolo igual a zero, porque os ligantes são iguais, tá? Só que como tem elementos, por exemplo, está relacionado também por exemplo, o carbono aqui está ligando a 3 átomos de hidrogênio e uma metila aqui. Então, existe um momento bem pequeno de dipolo. Só que como a diferença de eletronegatividade do carbono e dos átomos de hidrogênio é bem baixo, o que acontece? O momento de dipolo dela é próximo a zero. Então, assim como o metano, o etano e os outros hidrocarbonetos, tá? O que que acontece? As moléculas, a gente dizem que são moléculas de baixa polaridade. Não podemos dizer que ela é apolar praticamente, mas sim de baixa polaridade. Tá? E daí o que que acontece? Por meio do conceito de polaridade, é possível compreender a interação entre as moléculas e algumas propriedades físicas e químicas, tá? Quais são essas propriedades físicas e químicas? Quais são as mais importantes que a gente estuda? Primeiro, pontos de fusão e ebulição, que são propriedades físicas, tudo bem? Solubilidade já é uma propriedade química, tá? E a viscosidade também é uma propriedade física, tá? Então, o que é o ponto de fusão e ebulição? Agora a gente vai falar de moléculas de baixa polaridade. Então, neste caso aqui, ó, é um gráfico de uma figura, tudo bem? Então, ó, é a temperatura de fusão de alcanos de cadeias normais, tá? Então, são aquelas cadeias lineares. Então, eu vou comparar aqui o que? O ponto de fusão, ou seja, sair do estado sólido para ir para o estado líquido de alguns hidrocarbonetos. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que aqui ó, está a temperatura de fusão, tá? Lembra aqui, ó, zero, abaixo de zero aqui ó, nesse eixo Y, tá? Tudo bem? Aqui 30 e 40 graus Celsius, tá? Ó, temperatura de fusão em graus Celsius. E aqui o que acontece? É o número de átomos na cadeia de carbono. Então, tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, porque a temperatura ambiente ela está aqui em cima, tá? Então, o que que acontece? As moléculas dos hidrocarbonetos, vocês têm que ter ideia que as moléculas com um número de átomos de carbono de 1 até 4, elas são gases à temperatura ambiente, tá? E vocês vão ver o seguinte, só são sólidos à temperatura ambiente os hidrocarbonetos, tá? Com o número de átomos de carbono lá próximo de quanto? Ó, de 19 ou 20. Tudo bem? Então, o que que acontece? A maioria das moléculas de hidrocarbonetos na temperatura ambiente, elas são o quê? Líquidos ou gás, tá? Por isso que o ponto de fusão, no caso aqui, vamos pegar aqui, ó, a molécula de butano, ó, o ponto de fusão dela, a gente pega aqui, ó, butano tem 4 átomos na molécula. Se a gente for até essa bolinha, ó, a temperatura de ebulição é em torno aqui mais ou menos de uns 130 graus Celsius. Tudo bem? Por quê? Porque ela é um gás à temperatura ambiente. Tudo bem? Isso que eu quero que vocês entendam. Então, analisando o gráfico, o que a gente vê? Que a molécula de metano, que tem um átomo de carbono, o ponto de fusão dela é o quê? Próximo aqui a menos 190 graus Celsius. Aí o que acontece? Quando vai para o 2 sólido, para o 3 é aqui embaixo, é baixinho. E depois, se vocês observam que é um zigue-zague, praticamente um zigue-zague até subir quase com uma linha aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Por meio desse gráfico aqui, ó, lembrando, estamos falando de ponto de fusão, que é o quê? Sai do estado sólido para o estado líquido. Por isso que a temperatura aqui é negativa, tá? O que acontece? O ponto de fusão, ele aumenta em função da massa do alcano. Tá? E é quase praticamente uma linha, que não é uma linha, é uma curva, né? Tá? Mas assim, não tem tanta diferença de uma molécula para outra, principalmente depois que aqui, ó,
quando tem mais que 11 átomos de carbono para os hidrocarbonetos, é quase uma linha praticamente. Tudo bem? Então, o que acontece? Neste caso, o ponto de fusão dessas moléculas aumenta com o quê? Com o aumento da massa do alcano. Porque aqui, ó, entre 19 e 20 são 19 e 20 átomos de carbono na cadeia, em relação aqui aos que tem 1, 2 e 3. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Isso é quase uma linha, tá? E depois aqui, ó, aí sim, talvez fique um pouquinho mais claro, é o quê? É o ponto de ebulição dessas moléculas de baixa polaridade. São as mesmas moléculas de anteriormente, tudo bem? Só que agora é o quê? É o estado líquido para o estado gasoso, por isso é o ponto de ebulição, tá? Então fica bem claro que aqui, ó, zero, né? Aqui em torno de 25 graus Celsius, para baixo aqui, ó, as temperaturas negativas e para cima as temperaturas positivas. Então aqui a gente vê, ó, que até aqui, ó, isso na pressão ambiente, tá, gente? Então o que acontece? As mesmas moléculas de 1 até 16 átomos de carbono, os hidrocarbonetos de cadeia normal, tá? Cadeia linear, não tem ramificação. O que acontece? A gente vê que o C4H10, ele é um gás a temperatura ambiente, tá vendo? Só quando a gente passa essa linha aqui, ó, ou seja, o C5H12, que seria a molécula de pentano, ela é líquida a temperatura ambiente, tá? E um líquido bem volátil, tá? Aí conforme a gente vai aumentando esse número de átomos da cadeia, o que acontece? A temperatura de ebulição também aumenta, tá? E aqui a gente vê que o metano, que tem um átomo de carbono apenas, ó, a temperatura de ebulição dela é o que? Em torno de menos 150 graus Celsius, por isso que ele é um gás, tá? Aqui, ó, C3H8 e C4H10 são as moléculas que fazem parte do gás de cozinha, tá? Propano e butano. Então, o que a gente observa? Novamente, quase que o mesmo comportamento do ponto de fusão, a gente observa com o ponto de ebulição. O que acontece? A temperatura de ebulição aumenta com o número de átomos de carbono na cadeia. E como estamos falando de moléculas de baixa polaridade, o que acontece? As forças de interação intermolecular, que nesse caso são aquelas interações de moléculas de baixa polaridade, elas são conhecidas como o quê? Forças de Van der Waals ou dispersão de London. Elas aumentam regularmente à medida que a massa molar da molécula aumenta. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? A interação entre as moléculas ela é baixa. Tá? Por isso que até C4H10 as moléculas são gás a temperatura ambiente. E essa temperatura, tanto a de fusão, que é o slide anterior, quanto a de ebulição nesse slide, ela aumenta basicamente ou quase linearmente em função do quê? Do número de átomos de carbono na cadeia. Então, quando há uma quantidade maior de átomos de carbono na cadeia, aumenta a interação entre as moléculas e por isso que aumenta tanto o ponto de fusão quanto de ebulição. Joia? Então, o que acontece? De forma geral, os alcanos ramificados, agora eu vou fazer só duas comparações. Os alcanos ramificados apresentam pontos de ebulição menores em relação aos alcanos de cadeia normal. Tá? Então, vamos comparar aqui. Ó, que então, a gente está comparando cadeias com o mesmo número de átomos de carbono. Então, aqui, ó, dois exemplos. Tá? No caso, um exemplo com duas moléculas. A molécula de C6H14. Então, ó, esta molécula aqui ó, é a molécula de 2,2 de metilbutano. Tá? Então, ela tem 6 átomos de carbono e 14 de hidrogênio. Então, tem aqui ó, a cadeia principal e as duas ramificações. Já a outra molécula é a do N-hexano. Tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono na cadeia. Tá? Claro, C6H14. Então, vocês observem claramente que essa aqui é uma cadeia normal e essa é uma cadeia ramificada. Esta, por ser uma cadeia normal, tá? E apresenta o mesmo número de átomos de carbono, ela é uma cadeia mais comprida, tá? O 2,2 de metilbutano, o ponto de ebulição é praticamente 50 graus Celsius, tá? E desta N-hexano é praticamente 69 graus Celsius. Aí eu pergunto para vocês, por que talvez a interação na molécula linear é maior que na ramificada? De forma geral, tá, gente? Acontece pelo seguinte, como que a gente pode explicar isso? As cadeias normais, lembre, elas são em forma de zigue-zague. E por ela ser mais comprida, uma molécula consegue se interagir mais
porque ela apresenta mais pontos de interação do que essa outra molécula, pelo fato dela ser menor. Porque nas ramificações, claro, essa molécula está um pouquinho diferente da outra, porque a outra, lá, o 2,2-metilbutano, é na mesma aqui, né? Mas só para ficar bem claro, esta cadeia aqui, ó, por ela ser menor, ela tem menos ponto de interação. Imagine que aqui embaixo é uma molécula e aqui em cima é uma outra molécula. Tá? Ela tem menos ponto de interação do que essa molécula maior aqui de baixo, porque ela é mais comprida. Tá? Então, o que acontece? A interação entre elas é maior, porque há mais pontos do que essa. Se há mais pontos de interação, esta molécula aqui, de NX-ano, tem um ponto de ebulição maior do que o ponto de ebulição da outra molécula, que é o 2,2-metilbutano. Tá? Deixa eu parar um pouquinho. Então, o petróleo, o que acontece? Ele é composto por hidrocarbonetos, tá? Então, o que acontece? O carboneto de metano, que é C1 até C4, que é o butano, o intervalo de destilação é mais ou menos entre o quê? Menos 160 e 0 graus Celsius, tá? Então, o que a gente fala aqui é desde o gás natural, que basicamente é metano e etano, até butano, propano e butano, que são os outros gases. Daí o que acontece? Conforme vai aumentando o número de átomos de carbono, tá? O intervalo, tá? Aumenta o intervalo do ponto de ebulição e você tem os produtos que normalmente a gente consome, tá? Então, por exemplo, aqui a gasolina, nos últimos anos, mexeu um pouquinho com esse conceito de gasolina. Já não produz mais gasolina C5, tá? Por que não mais C5? Porque a ponto de queima dela ele é muito baixo, tá? Então, normalmente agora gasolina é de C7 até C11, tá? Isso foi feito acho que o ano passado, até a gasolina subiu um pouquinho, por quê? Porque agora a gente consome uma gasolina aqui no Brasil de melhor qualidade que antes, então isso o rendimento por carro é muito melhor, até para a saúde lá do motor é bem melhor. Mas mais ou menos aqui de C5 a C11, esse é o intervalo de destilação, você tem a gasolina, tá? E aqui, ó, de C12 até 16, você tem o querosene e o óleo combustível, que seria o óleo diesel, tá? De C7 até C22, que é 350 graus acima, que seria alguns lubrificantes, tá? E mais para cima, quando vai aumentando o átomo de carbono na cadeia, você tem o quê? Sólidos de baixo ponto de fusão, que seria graxa e parafina. Aí o que sobra do final, o quê? É o asfalto, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? A primeira coisa que qualquer refinaria faz, pega o petróleo, vai destilar ele. E destilar, ela vai separar em alguns produtos de interesse comercial bem grande. Então, a gente está falando aqui de gás natural, que isso é utilizado para queima, até a refinaria usa muito. Aqui, propano e butano, gás de cozinha. Depois, gasolina, consumimos bastante. Querosene, é combustível de aviação, e óleo diesel, lubrificante, e aí vai, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que é essa primeira etapa? Depois, esse linkzinho aqui, gente, está lá nos slides, tá? Pega esse link aqui, que é um link que mostra esse processo de destilação, caso alguém nunca viu, tá? Então, o que acontece? Esse modelo de destilação já vem lá desde a década de 40, 50, é claro que ela foi melhorada. Então, basicamente, o que você faz com esse processo de destilação? Você pega o petróleo bruto, que você lá extraiu, da onde for, né? Lembrando que o petróleo foi descoberto lá no Texas, gente. E o que acontece? Tem algumas histórias, alguns vídeos do Texas que o pessoal furava lá, saía petróleo da terra mesmo, tá? E daí tinha aquele que a gente chama de, como que é o... Não é macaquinho, como que eles chamam? Aquele extrator de petróleo que você colocava no quintal, a pessoa extraía petróleo no quintal da casa dela, tá? Então, o que acontece? Você pega o petróleo bruto, você põe basicamente numa caldeira, tá? E você vai aquecer esse petróleo, tá? Então, você vai separar esse petróleo de acordo com o quê? Com o número de átomos de carbono na cadeia, mais ou menos, tá, gente? Então, o que acontece? Isso aqui é uma coluna de destilação e ela tem uns pratos, tá? Não confunda os pratos dessa coluna de destilação com os pratos teóricos, que isso vocês vão calcular nas disciplinas que vocês vão ver posteriormente. Então, o que acontece? Conforme vocês aquecem esse petróleo, ele vai começar a separar por destilação. Então, neste caso, é o ponto de ebulição. Então, você vai evaporar as moléculas primeiro, mais lá em cima tem o menor número de átomos de carbono, né, que são os gases, tá? E você vai conseguir separar isso de acordo com o número de átomos de carbono.
Tudo bem? Então, o que acontece? Conforme você aquece, o que é o processo de destilação? O que está quente, ele evapora. Só que o que está evaporando, daqui a pouco, o que acontece? Ele condensa. Então, como você consegue separar muito bem isso? É um processo sempre de evaporação para cima e de condensação para baixo. Então, nesse evapora, condensa, evapora, condensa, evapora, condensa, você consegue separar isso muito bem. Tá? Então, basicamente, quando é o processo numa refinaria, por isso que tem aquelas torres enormes nas refinarias. Eu lembro que ali em Belo Horizonte, quem vai entrar por umas entradas de Belo Horizonte, tem uma refinaria de petróleo bem ali numa das entradas de Belo Horizonte. Eu não vou saber falar para vocês qual é certinho, mas que eu já passei de carro por ali e você vê aquelas torres enormes, porque tem uma refinaria bem do lado ali da rodovia. Tá? Então, basicamente o que? É um processo de destilação. E daí depois o que se fazem, as refinarias mais modernas, o que eles fazem? Eles pegam o que sobrou do petróleo, aí sim, depois desse que sobrou, eles fazem aí uns tratamentos e reações químicas para produzir o que você basicamente quer. Por exemplo, o modelo de refinaria brasileiro, que é muito parecido com os modelos de refinaria dos Estados Unidos, o que acontece? Você faz a destilação, separa tudo, esses compostos, tudo bem? Normal, um processo de destilação. Aquilo que sobrou, tá? O que sobrou mais pesado, eles fazem o que a gente chama de cracking catalítico. O que é o cracking? É você pegar essas moléculas menores, quebrar ela para direcionar para produzir outros compostos. O modelo americano, assim como o modelo brasileiro, ele basicamente vai levar esses cracking para o quê? Para produzir gasolina e diesel, tá? Já as refinarias mais modernas, aquela refinaria que está ainda, não sei se terminou, que é uma refinaria mais nova, que é no estado de Pernambuco, que a teoria era ser uma refinaria de parceria entre Brasil e Venezuela. É claro que esse projeto não deu certo, né? A ideia era se produzir olefinas mais leves, ou seja, moléculas mais leves do que a gasolina. Por quê? Porque isso você vai ir basicamente para o quê? Para a indústria de polímeros, novos materiais, enfim. É o que basicamente as refinarias mais modernas fazem, tá? Uma outra coisa, gente, que tem que tomar muito cuidado, que é a mesma coisa com comparação seguinte. Existem no mundo muitas empresas que só são empresas que extraem petróleo, são as petrolíferas. Aí, às vezes, tem muitas outras empresas em alguns países que são as refinarias, tá? Por exemplo, claro, no Brasil, Estados Unidos, na China, na Índia, alguns países grandes, aonde tem petróleo, é claro, você tem tanto a empresa que extrai quanto as empresas que fazem o refino. Mas você pega alguns outros países, por exemplo, na Rússia, ela tem muito mais empresas que extraem do que refinam. Por quê? Porque lá, como tem muito petróleo, eles exportam muito petróleo também. Tá? Claro, tem refinaria lá também. Mas, por exemplo, no Oriente Médio, principalmente países bem pequenininhos, basicamente, às vezes ele só tem a empresa que extrai petróleo. Então, ele extrai petróleo e vende, extrai petróleo e vende, extrai petróleo e vende. Ele não refina. Mesma coisa com minério. Aqui no Brasil, por exemplo, minério de ferro e minério de alumínio, tem muito mais empresas que extraem e vendem o minério cru do que você processa esse minério para virar um aço, alguma coisa. Tá? E eu tenho, só para contar uma história rápida, eu tenho um primo da minha esposa, ele trabalha muito com essa parte de consultoria. Então ele já fez consultoria para Vale, para CBMM, que é aquela do Nióbio. O que acontece? Às vezes aqui no Brasil as pessoas têm aquela ideia, não, é um absurdo a gente só vender minério, certo é vender só as ligas de nióbio, vender já o metal manufaturado, as ligas de ferro, enfim. Não. Isso está totalmente ao contrário. Quem quer comprar minério, por exemplo, na China, ele só quer o minério, ele não quer comprar o metal já, ele não quer comprar já o metal já manufaturado, tá? Ele quer comprar o minério. Se você não vender o minério dele, ele vai comprar do outro país, tá? Então tem que tomar muito cuidado isso com essa questão de mercado, tá? Ah, vamos vender o produto já manufaturado. Não, às vezes não tem empresa, não tem país que ele não quer isso, porque ele só quer já aquele minério ou ele só quer o petróleo. Então isso é muito questão de mercado, viu? Porque às vezes quando você extrai o minério, você vai produzir, por exemplo, uma liga metálica para colocar esse mercado para vender, ela não tem preço, ela não tem competitividade. Então você mata os dois, você mata tanto aquela empresa que está fazendo a mineração quanto a que está extraindo. A mesma coisa do petróleo, tem que tomar muito cuidado.
Porque às vezes você está vendendo uma gasolina que é muito mais caro. Então você matou quem está extraindo e está matando a refinaria também, porque ela não vai vender esse produto. Tá joia? Então agora, gente, seria o ponto de ebulição agora de moléculas polares. Observem o seguinte, ó. Aqui é uma tabelinha onde tem apenas um átomo de carbono, tudo bem? E aqui é a molécula de metano, tá? Então, um átomo de carbono e 4 hidrogênios. Então, o ponto de ebulição dessa molécula é menos 161,5 graus Celsius. Aí, o que acontece? Só o fato de substituir um átomo de hidrogênio por um de flúor, o que acontece? O ponto de ebulição aumenta drasticamente. Ele saiu de menos 161 e foi para menos 78 graus Celsius. Claro, são gases a temperatura ambiente. Mas o fato de você substituir apenas um átomo de metano, que é uma molécula apolar, e ir para o fluoreto aqui, ó, o fluoreto de metano, que está aí deixando a molécula polar, o ponto de ebulição já aumenta drasticamente. Por quê? Porque você começa a criar um momento de dipolo na molécula. Tá? Então, neste caso aqui, ó, quando põe do flúor para o cloro, já aumenta significativamente também. Tá? E até quando você tem substituir apenas um átomo de hidrogênio por um de iodo, olha como aumenta drasticamente o ponto de ebulição da molécula. Por quê? Por causa de basicamente duas coisas. Você está gerando uma molécula daí a partir do flúor, uma molécula polar. Então, se ela tem um momento de dipolo, a interação entre moléculas polares ela é maior do que moléculas apolares. Se a interação entre moléculas polares é maior, o ponto de ebulição vai ser maior. E aí também tem dois casos. Para os pontos de fusão e ebulição, neste caso só de ebulição, deve-se considerar a polaridade, que é a diferença de eletronegatividade entre os átomos, tá? Só substituindo um átomo de hidrogênio por algum halogênio aqui, e também a massa da molécula, por isso que aumenta aqui, ó, porque na tabela periódica é flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então, mesmo você colocando um elemento aqui, ó, o iodo ele é menos eletronegativo do que o flúor, tá? Porque lembra, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Só que o que acontece? O iodo ele apresenta uma massa atômica maior do que o flúor, por isso que o ponto de ebulição é maior. Tá? Então tem que tomar sempre cuidado com as variáveis, né, do que o Everton falou. Porque às vezes você, quando vai fazer uma equação, colocar isso no modelo, enfim, você tem que ver todas aquelas variáveis. Nesse caso é qual? A polaridade e a massa da molécula, no caso da substituição de um átomo hidrogênio por halogênios. Não é? E agora, aqui, ó, vou fazer algumas comparações, por exemplo. Ó. Então, como explicar a diferença do ponto de ebulição entre alcanos e álcoois? Tá? Então, vamos lá. Ó. Nessa primeira linha, acho que vocês conseguem enxergar muito bem o que acontece. Então, temos aqui, ó, molécula de metanol. Tá? Ponto de ebulição na pressão ambiente, né? 760 milímetros de mercúrio, né? Praticamente um atm. Então, o ponto de ebulição da molécula de metanol é mais 64,8. Do metano é menos 161 graus Celsius. Ou seja, a diferença aqui ó, são quase 200 graus Celsius, tá? Porque isso aqui, para ir até zero, são 160, com mais 60 aqui, ó, então são 220 graus Celsius, quase 230 graus Celsius. E é a simples substituição do quê? De um hidrogênio, tá? Da molécula de metano por uma metila. E a mesma coisa quando a gente vai aumentando o que? A massa dessas moléculas. Por exemplo, a molécula de etano com a molécula de etanol. Tá? O que acontece? Só que quando vai aumentando mais a cadeia em relação ao alcano e a molécula de etanol, né? Desculpa, a molécula de álcool, essa diferença vai diminuindo, tudo bem? Então, por exemplo, aqui ó, a molécula de propanol é mais 97, a molécula de propano é menos 42. A molécula de butanol, de 1-butanol, o ponto de ebulição dela é 117 e a de butano é praticamente 0 graus Celsius. Então, essa diferença vai diminuindo. Tá? Mas o que explica isso? Tá? Além disso, como explicar a diferença do ponto de ebulição entre álcoois e ácidos carboxílicos? Tá? Isso são questões que eu gostaria que vocês pensassem até eu responder. Então, aqui, ó, em cima, a gente comparou o quê? Um alcano, tá? Que seria metano com metanol, ou seja, mesmo número de átomos de carbono. Por exemplo, aqui, ó, butanol com o butano, tá?
Agora a gente vai fazer a mesma comparação entre aquelas moléculas com o mesmo número de átomos de carbono. Por exemplo, ácido metanóico, que é um ácido carboxílico com metanol. Tá? Então, observa que o ácido metanóico, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Aqui é 64. Tá? Ácido etanóico, conhecido como ácido acético, em relação ao etanol. Ó, aqui é 118 e aqui 78. Tá? Então, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Quando eu tenho um alcano em relação a um etanol, um alcano em relação a um álcool, o ponto de ebulição aumenta. E quando eu tenho um álcool em relação ao ácido carboxílico, também aumenta sempre o ponto de ebulição. O que se explicaria isso? A explicação está o quê? No tipo de interação. Tá? Lembrando que as moléculas de álcoois, por já ter uma hidroxila, eles fazem a ligação do tipo, ou interação do tipo ligação de hidrogênio. E o ácido, por ter a carbonila e a hidroxila, essa interação é um pouco maior, do tipo de ligação de hidrogênio. Por isso que o ponto de ebulição das moléculas de ácidos carboxílicos são maiores que dos álcoois com os mesmos números de átomos de carbono. Tudo bem? Então, o que acontece? Sempre eu estou comparando aqui na mesma linha moléculas, primeiro, de alcano com álcoois, com o mesmo número de átomos de carbono. Tá? Só substituindo um hidrogênio por uma hidroxila só. E depois, a substituição de uma hidroxila, né, de uma função álcool para o ácido carboxílico. Então, o que faz com que essas moléculas sejam ou apresentam um ponto de ebulição maior? O tipo de interação. Tá? E claro, isso está relacionado à polaridade também. Tudo bem? Então, por meio do conceito de eletronegatividade e polaridade, é possível compreender o que? O conceito de solubilidade. Tá? Agora não estou mais falando de ponto de fusão e ebulição, fazendo solubilidade. O que é basicamente a solubilidade desses compostos orgânicos? Seria se ela dissolve ou não. Então, existe um conceito que a gente fala o seguinte, que substâncias polares dissolvem em líquidos polares. E substâncias apolares ou de baixa polaridade se dissolvem em líquidos apolares ou líquidos de baixa polaridade. É o que a gente chama de semelhante que dissolve semelhante. Aqui, tá? Isso é uma coisa que às vezes os alunos do ensino médio, principalmente, eles não sabem essa teoria, mas sabem que semelhante dissolve semelhante. Isso fica na cabeça, tá? Por exemplo, ó, a solubilidade em água, tá? Então eu tenho 100 gramas de água, de uma molécula altamente polar, que é a molécula de água. Então pensa lá, ó, 100 ml de água. O que acontece? O metanol, que é esta molécula aqui, ó, a solubilidade é infinita, tá? Então qualquer proporção de água ou etanol, elas se misturam. Mesma coisa por etanol. Então, etanol e até propanol, qualquer proporção, tanto do álcool quanto da água, se dissolve. Agora, pare e pense o seguinte, ó, molécula de 1-butanol, que seria essa molécula aqui, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E com a hidroxila aqui, ó, tá? Observe que está aumentando a cadeia carbônica em relação à molécula de metanol. Então, o que acontece? A molécula de butanol, ela não se mistura totalmente com a molécula de água. Ao contrário, a solubilidade é relativamente baixa. É só 7,9, é só aproximadamente 8 ml, ou 8 gramas, né? 8 ml não, porque a densidade é diferente. 8 gramas dessa molécula em 100 gramas de água. Tá? 100 gramas de água a gente pode falar que é exatamente ou muito próximo de 100 ml. Tá? Então o que acontece? Conforme vai aumentando a cadeia carbônica até chegar no hexanol aqui, ó, que seria essa molécula, a solubilidade dela é bem baixa. Então o que acontece? Elas não se misturam. Por que conforme vai aumentando a cadeia carbônica, a solubilidade diminui? Porque a molécula de água, por ser polar, ela se interage muito com essa parte da hidroxila da molécula. Tá? Por isso que aqui essa molécula tem um átomo de carbono. Conforme a cadeia for crescendo, se tiver cadeias maiores, o que acontece? Essa parte apolar ou de baixa polaridade, melhor falar, baixa polaridade da cadeia carbônica não interage com a água. E se ela não interage com a água, o que vai acontecer? Ela vai se separar. Tá? Mesma coisa um óleo de cozinha. O óleo de cozinha é uma mistura do quê? De moléculas que tem aproximadamente 18 átomos de carbono e ela é de uma função ácida, não uma função de ácido carboxílico. E a água não se mistura com as moléculas de óleo, seja o óleo de milho, óleo de canola, enfim.
tá? Então, o que acontece? As moléculas polares, elas solubilizam em água e as moléculas apolares ou de baixa polaridade não solubilizam. Por exemplo, né, a hexanol, óleo de cozinha, gasolina e outras que a gente conhece, né? Então, o que acontece, né? Aí já é uma coisa bem do dia a dia, mas está muito relacionada à questão dessas propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Então, o que vocês utilizam para lavar a louça? No caso de vocês, vocês utilizam. Por que vocês utilizam isso? Então, né, na minha casa a gente usa detergente ou sabão. Por que se utiliza detergente ou sabão, né? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? Moléculas de colesterol, são esse tipo de moléculas aqui, tá? Um diagrama bem simplificado. Então ela tem cadeias, né? Cadeia carbônica aqui de anéis fechados e alguma hidroxila aqui em cima, tá vendo? Ó, então essa parte da hidroxila a gente pode chamar na parte de cabeça, tudo bem? E a outra parte aqui é só o quê? Só cadeia carbônica, não tem hidroxila ou função ácido aqui, pelo menos nessa parte da cadeia. Então a gente pode pensar só no mesmo molécula do colesterol, o quê? Uma parte orgânica aqui amarela, essa cadeia, e na cabeça dela uma parte que a gente pode chamar de uma parte, desculpa, a parte apolar e uma parte polar aqui. Uma parte orgânica, uma parte aqui que seria um ponto de polaridade. Olha os ácidos graxos que eu comentei para vocês, que sejam eles saturados ou insaturados. Então, às vezes as pessoas falam, olha, não coma gordura saturada. A pessoa não sabe o que é essa tal de gordura saturada. Gordura saturada é basicamente comer algum tipo, né, ingerir algum tipo de molécula, seja ele na forma sólida ou líquida, tudo bem? O óleo de soja é líquido, uma gordura animal é sólida, tá? Na temperatura ambiente, claro. O que é saturado? A cadeia carbônica só apresenta o que? Ligações saturadas, não tem uma insaturação, somente ligações simples. Então aqui é o ácido palmítico, tá? E esse aqui é o ácido esterático. O que às vezes muda em relação ao outro é o número de átomos de carbono na cadeia. Tá? Já o ácido oleico é o quê? É uma molécula que apresenta uma insaturação aqui, ó. Então é uma gordura insaturada. Tá? Então, isso, normalmente as gorduras insaturadas, vocês vão ver que elas têm o quê? Ponto de fusão e ebulição menor. Então, para um organismo eliminar um óleo é muito mais fácil do que uma gordura vegetal. Seja uma gordura vegetal numa margarina, ou numa manteiga, ou numa banha de porco, ou na gordura de um próprio alimento, por exemplo, uma costelinha de porco, né? E aqui o ácido linoleico, né? O que acontece? Ela tem mais insaturações, tá? Basicamente, o número de átomos de carbono são 18, tudo bem? Então, o que acontece? Esses fazem parte da nossa alimentação, seja saudável ou não, faz parte. Como que a gente vai lavar isso? Por exemplo, vai lavar a louça. Vai lá no prato, vai lavar o prato, né? O que vocês usam, né? Então, o que acontece? Além disso, o quê? O que são os triglicerídeos, né? Vai fazer o exame de sangue, ih, meu triglicérido está alto. Por que seu triglicérido está alto? Porque moléculas desse tipo aqui, ó, que são os triglicerídeos. Por que são triglicerídeos? Porque normalmente eles formam de mas o que eles mais estabilizam são triglicerídeos. Por quê? São 3 moléculas que conseguiram se ligar entre elas aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, são 3 moléculas ao contrário do anterior. Ó. Então, essa aqui, nesse caso aqui, ó, uma substância presente na margarina, a famosa margarina, só ligações saturadas. Tá? Aqui, conforme tem mais insaturações, são o quê? Substâncias presentes no azeite, ou seja, para se consumir essa molécula, em termos de a questão de se acumular no organismo, é muito melhor o do azeite do que a da margarina. Também que a gente precisa desses óleos essenciais. Então, o que acontece? Vocês têm que entender que essas moléculas, ela tem uma parte da molécula que tem uma cadeia carbônica, tudo bem? Esta parte da cadeia carbônica, ela tem uma baixa polaridade e sempre você tem uma parte da cadeia carbônica que ela tem uma cabeça que a gente chama de polar, lembrando lá do colesterol. Então, para você interagir com essa molécula, para lavar, você vai ter que interagir com uma outra molécula. Então, você não pode lavar alguma coisa que está engordurada só com água. Por quê? Porque a água vai interagir com uma parte da molécula e não vai interagir com outra. Tá? Por isso que a gente utiliza o quê? Sabão ou detergente. Tá? Porque o sabão aqui, ó, seria aquele sabão normal, vamos dizer lá, pegar o sabão de coco. Então ela tem uma parte apolar também da cadeia, tudo bem? Que vai interagir com a parte da cadeia, e a cabeça aqui, que é uma cabeça polar. Inclusive esse sódio aqui, ó, ele pode ser
facilmente ionizado para virar sódio mais e O menos. Você então tem até uma formação de cargas. Então, lembrando, o sabão ele é normalmente proveniente também de gordura animal, você faz, ou vegetal, você faz o sabão por meio de óleos e gorduras. O detergente já não, gente, ele tem uma cabeça que a gente chama de uma cabeça sulfônica. Então, o detergente, para começar, ele não é um produto que provém de óleos ou gorduras animais ou vegetais, ele é produzido a partir de petróleo. Tá? E claro, esse sódio também é ionizável, então ele pode virar o sódio mais ou aqui menos. Tá? Então, o que acontece? Para lavar utensílios com óleo ou gordura, é necessário utilizar uma molécula que realiza a interação com a água, seja a parte polar, tudo bem? Joia? E com a parte apolar da molécula, que seria o que? A cadeia carbônica composta por átomos de carbono e hidrogênio. Então, as moléculas de sabão e detergente, elas possuem a parte que tem a cadeia carbônica, que vão interagir com a parte da cadeia carbônica dos óleos e gorduras, e esta parte aqui, ó, que vai interagir com a água. Tá? Então, por isso que para lavar qualquer utensílio, você precisa de sabão e água. Se colocar só o sabão, também não vai lavar. Tá? E por quê? Porque é o que a gente chama, existe toda uma química muito bonita por volta disso, que é o que? A gente fala da química das micelas, tá? Micelas surfactantes e o conteúdo aí se expande mais. Toda essa parte, gente, vocês vão ver lá na disciplina de fisicoquímica, tudo bem? Então eu não vou adiantar já aqui porque é uma outra química à parte. Então, como que funciona uma micela? Por que forma aquelas famosas bolinhas de sabão? O que basicamente é uma bolinha de sabão, gente? É que dentro lá de uma micela tem ar, tá? Vocês já brincaram, não sei se vocês têm crianças, sobrinhos, enfim, acho que filhos não, né? O que seriam então as bolinhas de sabão? Nada mais é que uma estrutura como essa com ar lá dentro, tá? Então vamos pegar aqui, ó, microgotícula de gordura, seria essa parte aqui, tudo bem? Então você pensa que essa parte é a parte da gordura. Tá? Então, como que a gente vai interagir a gordura com a molécula de detergente? Tudo bem? Então, pensa o seguinte, tá? A gente pensa microgotícula, você vai ter uma parte de interação aqui da molécula, tá? Então, basicamente, como a gordura, você tem a parte, o que acontece? Ela tem uma grande quantidade, a maior parte da molécula, ela é composta por cadeia carbônica. Esta parte aqui da cadeia carbônica, ela vai interagir com o quê? Com a parte apolar da molécula. Tudo bem? Seria essa parte aqui, ó, a parte apolar do detergente ou do sabão. Tudo bem? E o que acontece? O que ela vai formar o que a gente chama de micela? A parte orgânica da molécula, que está representada aqui por essa microgotícula, tá? Esta parte mais verde escura é a interação entre elas. Então, a parte apolar do sabão e detergente vai interagir. E a parte aqui, ó, polar, que seria a cabeça, vai interagir com o quê? Com a água. Tá? E isso vai formar o quê? Aquela famosa, não, claro, neste caso não, mas aquela famosa bolinha de sabão. Tudo bem? Então você vai ter a microgotícula aqui, ó, do óleo da gordura interagindo com uma parte orgânica aqui, ó, da cadeia carbônica da molécula do sabão e detergente e a parte aqui de cima com a água, tá? Então o que acontece? A interação entre desde a água até chegar na gordura, ela vai ser o quê? Vai fazendo uma interação polar com polar, cadeia polar com cadeia polar, tá? E por isso que daí acontece o processo de dissolução da gordura. Joia? Tudo bem? Então, pessoal, esta parte das propriedades físicas e químicas é muito importante para a gente entender o que? As características das moléculas. E agora eu dou um outro passo aqui na aula. O que acontece? Eu não vou terminar a aula agora, mas só para vocês terem uma ideia. A próxima aula, o que a gente vai ver? As teorias ácido-básico dos compostos. Por que essas teorias de ácido-básico são importantes? Na verdade, elas são importantíssimas para compreender as reações envolvendo molécula orgânica. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, grande parte da química orgânica está relacionada ao quê? Às reações químicas. Então, por exemplo, como uma reação química pode ocorrer? Por exemplo, eu quero reagir esta molécula aqui, ó, de cloro, tudo bem? Com uma hidroxila. Então, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono na cadeia e tem uma ramificação. Então, ela é o metilpropano, o cloro metilpropano, que é o cloro.
e eu quero formar essa molécula que tem o que? A hidroxila. Então eu quero substituir basicamente o cloro pela hidroxila. Como que ocorre isso? Então vocês vão ver que quando a gente vai estudar as reações orgânicas, ocorre por mecanismo. Então existem dois mecanismos. O que seria um mecanismo SN1, que a gente chama de reação de substituição do tipo 1. Então observe essa molécula, tá? Primeira, que é a etapa mais lenta, a água vai retirar esse cloro. Tudo bem? Então vai formar um cloro menos e o que a gente chama de carbocátion, seria um carbono aqui positivo. E depois o que acontece? Essa hidroxila vai atacar esse pedaço aqui até formar essa molécula. Então essa parte é mais lenta de extração do cloro e essa parte é mais rápida. Então esse é um tipo de mecanismo. Mas também tem um outro tipo de mecanismo, onde é simultâneo a entrada da hidroxila e a saída do cloro. Tá? Então ele forma um estado intermediário aqui, ó, onde a hidroxila está entrando e o cloro está saindo, até depois sair e ficar a hidroxila e o cloro não. Então o que acontece? Na próxima aula, é uma aula super pesada, viu gente? Infelizmente, mas a gente vai ter que entender essas teorias ácido básico para a gente entender por que às vezes a reação ocorre no mecanismo SN1 ou às vezes ela ocorre no mecanismo SN2, fora os outros tipos de mecanismos que ocorrem. Tudo bem? Então vou parar por aqui.